Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre definições de fisiopatologia da dor aguda. Além do aspecto humanitário, onde devemos reduzir o sofrimento de um ser humano, devemos nos preocupar quando da presença do sintoma dor em relação à causa desse sintoma, uma vez que ele, como sinal de lesão tecidual potencial ou real, pode ser um aviso de que devemos tratar uma causa importante que pode gerar essa causa mortalidade e insatisfação e lesões teciduais importantes. Mas o próprio o sintoma, a dor, ela já é uma causa importante de aumento de mortalidade, de prolongamento do tempo de internação hospitalar e de tempo para o retorno das funções fisiológicas e das atividades habituais do paciente. Isso gera insatisfação e o tratamento deve ser concomitante. Tanto devemos tratar a causa dessa dor, quanto reduzir o próprio sintoma para que não haja aumento dessas consequências deletérias. A dor hoje é considerada o quinto sinal vital pela Organização Mundial de Saúde, sendo de grande importância a sua monitorização, principalmente em pacientes no pós-operatório, onde riscos inerentes ao estado de hipermetabolismo, aumento do risco cardíaco, entre outras situações. Em 1979, a Associação Internacional para o Estudo da Dor se reuniu para tentar dar uma definição do que é o sintoma dor. Foi descrito, então, como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tecidual potencial ou real, ou descrita como tal. Esse conceito tem sido utilizado desde então, mas em 2018 uma força-tarefa se reuniu novamente para atualizar essa definição. Foram atribuídas 6 características à dor e essa atualização foi publicada em 2020. A partir de então, o conceito de que a dor tem influências biológicas, psicológicas e social, tanto no sentimento da dor quanto na resposta a ela, é diferente de nossa acepção. A dor, ela não é apenas um potencial de ação que é transmitido através e entre células. Ela gera consequências muitas vezes importantes através de manifestações de alterações autonômicas, humorais, entre outras. Seu conceito individual é construído com bases em experiências individuais, tanto culturais quanto as experiências vividas geram uma conceituação pessoal e uma capacidade maior ou menor de suportar e reagir a essa dor. O relato de dor deve ser respeitado. É um sintoma, portanto, é subjetivo e a qualidade e a intensidade da dor deve ser manifesta pelo paciente, quando possível, interpretada por quem trata a dor do paciente. A dor pode ter efeitos adversos, como foi mencionado anteriormente, através de alterações hemodinâmicas, através de intensificação de resposta autonômica e humoral. Alguns efeitos adversos de maior ou menor gravidade podem surgir. A incapacidade de comunicação não significa que o indivíduo não sente dor. O indivíduo pode estar em coma, pode estar com a sua capacidade cognitiva reduzida, mas isso não significa que o paciente não tem dor, e essa dor deve ser avaliada utilizando ferramentas apropriadas para que se trate a dor, se reduza o sofrimento e as consequências tanto da causa quanto do próprio sintoma. A dor pode ser classificada quanto ao seu tempo de duração ou quanto à sua natureza. Em relação ao tempo de duração, a dor é considerada aguda quando ela está presente durante a lesão tecidual ou num pós-operatório, e em geral dura em torno de até 7 dias, podendo se prolongar, e ela passa a ser chamada de dor crônica quando ultrapassa o período de 3 meses. Essa é uma definição conceitual
que facilita o planejamento do tratamento dessa dor, já que a dor aguda e a dor crônica elas respondem de forma diferente a alguns agentes terapêuticos. A dor ainda pode ser classificada segundo a sua natureza. A dor é chamada de nociceptiva quando é causada por uma agressão tecidual qualquer, ou não nociceptiva quando é causada por alterações funcionais. A dor nociceptiva pode ser somática ou visceral. A somática é aquela causada por lesões presentes em pele, tecido celular subcutâneo, lesões em estruturas ósseas, etc. E a dor nociceptiva visceral é aquela causada por distensão ou lesão em estruturas intraabdominais ou intratorácicas. A dor não nociceptiva pode ser ainda subdividida em neuropática ou dor de causas de alterações funcionais do sistema nervoso simpático. A dor neuropática é causada por lesão permanente ou funcional em estruturas nervosas, enquanto a simpática ela é causada por alterações autonômicas que levam a alterações vasomotoras que causam dor. A dor aguda geralmente se refere a uma resposta fisiológica normal e previsível, resultado de estímulos nociceptivos químicos, térmicos e ou mecânicos. Essa dor aguda geralmente dura de 7 dias a um mês, podendo se prolongar. Quando muito intensa e ou prolongada, pode gerar cronificação. A cronificação é resultado de processos adaptativos que ocorrem de maneira progressiva, fazendo com que essa dor, muitas vezes, ela se mantenha mesmo após a resolução da causa inicial da dor. Essas alterações adaptativas, a plasticidade neuronal, ela pode gerar, já no início do fenômeno que gerou a dor, já no início do processo do cenário da dor, algumas alterações secundárias que são chamadas de alodínia e hiperalgesia. A alodínia é a presença de dor quando da aplicação de estímulos que geralmente não causam dor, como por exemplo o tato. E a hiperalgesia é a apresentação de dor de intensidade muito mais intensa do que seria caso não houvesse a instalação da hiperalgesia. Algumas cirurgias são caracteristicamente envolvidas na maior incidência desses fenômenos de alodínia, hiperalgesia e até cronificação, como por exemplo a amputação de membros, a mastectomia, colicistectomia e nefrectomia. O processamento da dor se inicia após a lesão tecidual com liberação de substâncias pró-inflamatórias, substâncias algogênicas, que vão alterar o potencial de ação, o potencial de membrana no terminal nervoso do chamado nociceptor, que é um terminal nervoso livre de um neurônio chamado neurônio primário, o primeiro neurônio, responsável pela transmissão de dor. Normalmente são fibras mielinizadas A delta e fibras não mielinizadas do tipo C. Após a alteração do potencial de membrana, ocorre o surgimento do chamado potencial de ação, que é conduzido através da membrana axonal desses neurônios, e essa despolarização progressiva com abertura de canais de sódio faz então essa condução da informação desse potencial de ação. Esse potencial de ação ele termina no corno posterior da medula, onde esse primeiro neurônio vai fazer sinapse com o segundo neurônio, o neurônio secundário. Ali, o primeiro neurônio libera seus neurotransmissores que vão ativar o neurônio secundário, que vai resultar, então, na alteração de potencial de membrana desse segundo neurônio, com o surgimento de um novo potencial de ação que vai ser conduzido de maneira ascendente até o tálamo. No tálamo, essa informação é processada através de sinapses neuronais e essa informação processada é distribuída a córtex e sistema límbico, onde a dor vai ser percebida e vai ser gerada uma resposta emocional através do sistema límbico de intensidade compatível, característica com a intensidade do estímulo doloroso
mas também relacionado à intensidade de reação de cada indivíduo. Existem alguns fenômenos que são chamados moduladores dessa condução, dessa transmissão de dor. Essa modulação do estímulo doloroso ocorre no corno posterior da medula, principalmente através da ação de interneurônios e também da ação de sistemas descendentes que vêm de córtex e do tronco cerebral para liberar substâncias ali no corno posterior da medula também com a função de modulação dessa dor. As fibras sensoriais ou aferentes são fibras que se especializam, em geral, em transmitir um tipo específico de estímulo e também apresentam terminais nervosos com características anatômicas específicas. Por exemplo, temos aqui o corpúsculo de Ruffini. Ele é especializado em transmitir alterações de elevação de temperatura. Aqui, os corpúsculos de Krause são especializados em perceber e transmitir alterações de queda de temperatura. Os corpúsculos de Pacini são corpúsculos que são ligados a neurônios que transmitem alteração relacionadas à pressão no tecido que inerva. Diferente dessas fibras aferentes e de outras, as fibras aferentes que percebem a dor são fibras que têm terminal neuronal sem uma conformação anatômica específica, são terminações livres que penetram no tecido e assim vão perceber naquele tecido de uma forma localizada ou difusa, dependendo da fibra nervosa a que estão ligadas, o estímulo doloroso que foi produzido por alterações mecânicas, térmicas ou químicas. Todas essas terminações têm o seu estímulo iniciado através da alteração iônica transmembrana que vai causar no terminal nervoso o surgimento do chamado potencial de ação. Esse potencial de ação vai ser conduzido pela membrana axonal, como foi comentado anteriormente. A informação neuronal se dá através da despolarização da membrana do neurônio, que vai fazer com que haja uma condução daquele estímulo iniciado, seja motor ou sensitivo, na forma de potencial de ação. As fibras mielinizadas são fibras que conduzem de maneira mais rápida do que as fibras amielinizadas C. E as fibras mielinizadas mais grossas são aquelas que conduzem mais rapidamente ainda, mais rapidamente que as fibras mielinizadas mais finas. É importante a noção de que a informação nociceptiva corre através de fibras A delta, que transmitem essa informação de uma maneira mais precisa, pontual, enquanto as fibras C também produzem e conduzem o estímulo nociceptivo, mas de uma maneira mais lenta, menos localizada, uma dor surda e mais obtusa. Essas fibras elas penetram na medula através do corno posterior e juntamente com outras fibras. Porém, há muitas vezes interferência de outras fibras, como por exemplo as fibras A-beta, que são condutoras de estímulos relacionados a toque, pressão e vibração, mas que podem eventualmente exercer alguma ação moduladora sobre os estímulos nociceptivos chegados ali no corno posterior da medula. Esse é o princípio de utilização de algumas técnicas de analgesia, como por exemplo a estimulação elétrica transcutânea, que provoca vibração e tato numa região onde há estímulo nociceptivo, e esse estímulo tátil e de estímulo de vibração pode exercer um papel atenuador sobre aquele estímulo nociceptivo chegado no corno posterior da medula, como vai ser visto posteriormente. Então, a partir da lesão tecidual, com liberação de substâncias pró-inflamatórias e pró-agogênicas, como substância P, radicais ácidos e outros, prostaglandinas, a estimulação do terminal livre nociceptivo num processo chamado transdução. Isso ativa esse neurônio e faz com que esse potencial de ação seja conduzido ao longo desse neurônio até o corno posterior da medula.
Ali ele vai ser transmitido através da liberação pelo primeiro neurônio na fenda sináptica de neurotransmissores que vão ativar o segundo neurônio. A chegada das fibras A delta e C no corno posterior da medula faz a sinapse nas lâminas de Hexas 1, 2, 4, 5 e 6, onde vai haver a transmissão desse estímulo, dessa informação, desse potencial de ação, como foi dito. A partir das lâminas 1, 2 e 5, vai haver a chamada modulação da dor. Essa modulação é feita tanto por interneurônios existentes ali na medula, como pela ação de vias descendentes do trato córtico-espinhal, que partem do córtex, do tálamo e do tronco e vão produzir neurotransmissores que vão atuar ali com a função de reduzir esse estímulo, essa informação, essa intensidade da informação dolorosa. A partir da lâmina 1, ascendem as fibras nociceptivas específicas e a partir das lâminas 4, 5 e 6, fibras dos chamados neurônios Wide Dynamic Range, que são fibras que podem transmitir estímulos nociceptivos ou não, e também estão relacionados com a resposta afetiva a esse estímulo que ascende. As fibras nociceptivas secundárias, que se iniciam no corno posterior da medula, vão sofrer no mesmo nível, ou em nível superior ou inferior, o cruzamento a partir desse corno posterior para o corno anterior contralateral, formando o trato espinotalâmico ou o trato espino-reticular. A subida pelo trato espinotalâmico vai atingir o tálamo, onde vai fazer sinapse com neurônios terciários que vão conduzir essa informação do tálamo, após o processamento dessa informação, às estruturas corticais e estruturas de amígdala, estruturas límbicas, sistema límbico, onde vai ser feito tanto o reconhecimento do fenômeno doloroso quanto a sua interpretação afetiva. Isso vai gerar respostas que podem ser respostas tanto voluntárias quanto não, como, por exemplo, a própria a intensificação da descendência da ativação dos sistemas descendentes de modulação dessa dor. O corno posterior da medula possui 6 das 10 lâminas de Hexat. Essas 6, diferentes das outras 4, localizadas mais em situação anterior, são relacionadas a informações sensitivas. As informações nociceptivas trazidas a partir das fibras A delta fazem sinapse, principalmente nas lâminas 1 e 5, e trazem informações específicas de dor, como localização e qualidade de dor bastante diferenciado, e são por isso denominadas de dor epicrítica, e pela velocidade acelerada de chegada dessa informação, já que as fibras A delta têm uma velocidade de transmissão mais rápida do que as fibras C, elas são também denominadas de dor primária. A dor secundária ou protopática é aquela que chega através da fibra C, que vai sofrer anastomose ou sinapse com os segundos neurônios a nível da lâmina 2 de Hexas, também chamada substância gelatinosa de Rolando. Ali, essas fibras C, também como as fibras A delta, despejam os seus neurotransmissores que vão ativar os neurônios secundários. Porém, na lâmina 2, ou substância gelatinosa, há uma grande população de interneurônios que também exercem efeito modulador na informação dolorosa que ali chega. Mais uma vez, a lesão tecidual, como foi dito, vai produzir a liberação na região lesada de uma série de substâncias que têm características algogênicas por induzirem a formação do potencial de ação nos nossos receptores. São as histamina, bradicinina, serotonina, radicais ácidos, as prostaglandinas
e outras substâncias que têm a capacidade, então, de iniciar esse processo de informação da lesão. Essa lesão, se ela é perpetuada, vai provocar a aproximação de neutrófilos e mastócitos com a liberação de substância P, que vai aumentar ainda mais a liberação daquelas substâncias algogênicas, mantendo e aumentando a intensidade dessa resposta de formação do potencial de ação. A esse segundo fenômeno denominamos de hiperalgesia primária ou periférica. Também a nível de corno posterior da medula, ocorre com a intensificação e manutenção do estímulo doloroso, principalmente às custas de ativação pelas fibras C, um aumento da intensidade de ativação dos neurônios secundários com a ativação daqueles neurônios do grupo Wide Dynamic Range, que é um grupo de neurônios que, como foi dito, possuem fibras que transmitem informações nociceptivas e outros que conduzem informações não nociceptivas. Porém, com o aumento da intensidade e a duração da mesma, essas fibras elas são ativadas de uma maneira mais intensa, fazendo com que haja um fenômeno denominado Wind-up. Esse fenômeno se caracteriza pelo aumento da capacidade de transmissão da dor, que é a base da hiperalgesia secundária ou hiperalgesia central. Essa hiperalgesia, ela quando mantida, esse estímulo, quando mantido por muito tempo e de maneira muito intensa, faz também com que haja deslocamento de moléculas de magnésio dos receptores NMDA, fazendo com que eles sejam então ativados mais facilmente pelo glutamato que é liberado ali e aumentando a chance de cronificação da dor. Assim, temos nessa figura a diferença entre hiperalgesia e alodínia. Após uma determinada estimulação com alteração química, térmica ou mecânica, temos então a apresentação de dor considerada uma dor de intensidade normal para a intensidade de estímulo provocado. A dor, quando apresenta-se aumentada para aquele mesmo tipo de estímulo, dizemos que é a hiperalgesia, e quando essa dor surge com estímulos que normalmente não produzem dor, é chamado de alodínia. Além dos receptores responsáveis pela produção e transmissão do sinal doloroso, existem receptores responsáveis pela tentativa de modulação da dor, além das estruturas responsáveis pela modulação da dor, representadas por interneurônios e algumas vias descendentes. Então, temos na periferia, no sistema nervoso também, os receptores de opioides, que agem através da ativação pelos opioides endógenos ou exógenos, provocando a redução da condutância ao cálcio. Com a redução da condutância ao cálcio, diminui a capacidade de liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, reduzindo então a capacidade de transmissão do impulso doloroso. Outro mecanismo que é de atuação dos opioides é aumentando a condutância ao potássio. Com a saída de grande quantidade de potássio para o extracelular, o interior do neurônio fica mais negativo, ou seja, mais hiperpolarizado, fazendo com que haja maior dificuldade de despolarização e também contribuindo para a diminuição da transmissão do impulso doloroso. Além disso, temos os interneurônios no cono posterior da medula, principalmente na substância gelatinosa de Rolando, que são carregados de encefalinas que vão também contribuir para a modulação e redução da capacidade do estímulo doloroso. Além disso, as vias descendentes córtico-espinhais, partindo da região cortical, tálamo, substância cinzenta periaquedutal, locus cerúleus e outros, vão então fazer com que haja uma inibição daquele estímulo doloroso pela liberação de glicina e de ácido gama-aminobutírico na região do corno posterior da medula, um outro mecanismo modulador da dor que vai fazer com que haja uma redução da intensidade do estímulo doloroso. Isso é feito através da ativação dessas vias pelo próprio estímulo que ali chega no corno posterior da medula.
E como a repetição pode levar à perfeição, repetimos aqui a demonstração à esquerda do processamento do sinal doloroso que se inicia na periferia com a lesão tecidual, a ativação de nociceptores através das fibras A, delta e C que entram no corno posterior da medula, fazem sinapse com o segundo neurônio que vai cruzar a medula para ascender pelo corno anterior contralateral, levando a informação a nível de tálamo pelo trato espinotalâmico, e ali há um processamento do sinal doloroso que vai ser então transmitido às fibras, aos neurônios corticais pelo terceiro neurônio. Essa informação é modulada por uma série de situações, entre elas a demonstrada aqui na figura à direita, onde há a modulação pelo trato córtico-espinhal descendente, que leva à produção e liberação de glicina e ácido gama-aminobutírico, diminuindo a intensidade da dor. Além disso, ocorre uma inibição, uma modulação também a nível do corno posterior da medula pela liberação de encefalina e alfa-endorfinas pelos interneurônios existentes ali, principalmente na substância gelatinosa. Ocorre, por outro lado, o aumento da intensidade da informação dolorosa quando há uma perpetuação ou grande intensidade da informação dolorosa chegando no corno posterior da medula, gerando uma plasticidade por essa estimulação repetida, principalmente pela chegada dessa informação pelas fibras C, que vão ativar aqueles neurônios adormecidos do grupo dos Wide Dynamic Range. São neurônios, que existem ali, como foi dito em diapositivas anteriores, que tem características em grupos de neurônios que informam e transmitem informações nociceptivas associados a outros neurônios que transmitem informações não nociceptivas e que são ativados com após essa estimulação repetida pelas fibras C. Eles são ativados e muitas vezes essa ativação é tão intensa que mesmo os neurônios desse grupo que não transmitem informações nociceptivas acabam por sofrer uma adaptação, uma alteração fenotípica que vai fazer com que haja então a capacidade dele transmitir também a dor para as vias superiores. Terminamos aqui o nosso primeiro vídeo sobre definições e fisiopatologia da dor. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deem um like e nos visitem no nosso canal Telegram, Temas de Anestesia. Grande abraço.